Olá, eu sou a professora Dinanci. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa, nossa aula do 7º ano. Hoje é a aula 41 e nós vamos estudar e vamos aprender sobre os substantivos, ok? Então, pessoal, vamos lá, vamos para a nossa aula. Certamente que você já estudou bastante sobre os substantivos, porém, talvez você ainda não tenha dado a importância devida, mas hoje nós vamos explicar por que você deve aprender muito bem sobre esta classe de palavras. Vamos começar? Vamos lá, então. Vamos começar pela definição. O que é o substantivo? Substantivo é uma das 10 classes de palavras da língua portuguesa. É uma classe de palavras variável. O que é que significa isso? Que ela varia, que ela sofre modificações, ela é flexões de gênero, número e grau, certo? Então, o substantivo é uma das 10 classes de palavras variável, não é? E para que serve o substantivo? Qual é a função dele? O que é que ele faz? Eu quero que você nunca mais esqueça. O substantivo é essa classe de palavra que vai designar, que vai nomear os seres em geral. Ou ainda, nós vamos nomear, né? Os seres em geral já incluiu pessoas, animais, né? Coisas, mas nós vamos nomear também os sentimentos, né? Emoções. Então, o substantivo vai servir para isso. Então, o que é o substantivo? É a palavra que vai dar nome aos seres em geral. Pronto, nunca mais você vai esquecer. Por exemplo, este aparelho aqui, eu vou chamar de pincel, né? Que é o substantivo, ou canetinha, agora é canetinha. Então, essa caneta é um substantivo. A palavra caneta nomeou este ser, designou este ser, certo? Muito bem. Vamos ver alguns exemplos. E nós temos aqui vários. Olha aí. Nós temos homem, ó, então a palavra homem nomeia este ser. A palavra cachorro também vai designar, vai nomear, né, um ser dessa espécie, dessa categoria. Mulher também, né, vai designar um ser da espécie, né, o ser humano feminino, assim como do homem vai designar, né, o ser humano da espécie masculina. E criança, ó, outro substantivo que designa um ser da espécie ser humano, né, criança. Brasil, outra palavra que vai nomear este ser aqui, né, este nome de lugar. Então, esta categoria de lugares aqui. Paraná também, né, está designando, aqui está designando a bandeira do estado, né, do Paraná, da nação, do estado. Muito bem. Outros exemplos, vamos lá para você ir desenvolvendo e assimilando melhor. Saci, né, você conhece, né, a lenda do Saci. Então, Saci é a palavra que nomeia este ser mitológico aí. E alma, a alma também é uma palavra que designa um dos três, né, dos três componentes do ser humano, segundo a visão cristã, corpo, alma e espírito. Então, a alma é também substantivo, porque está nomeando, está designando, né, um aspecto do ser humano. Sereia também é outro substantivo, porque está nomeando este ser, né, mitológico, mas está nomeando. Tristeza, tristeza já é uma palavra que nomina, que denomina, que nomeia um sentimento, né? Uma emoção. Então, alegria. Também, eu não vou fazer a distinção entre sentimento e emoção, que não são as mesmas coisas, mas que estão interligadas, né? Porque não vem ao caso aqui, mas só para você entender. Então, tristeza está nomeando esta emoção e alegria também está nomeando esta emoção. E você percebe pela face da pessoa, né? Como ela está, os sentimentos estão aflorados aqui, as emoções estão afloradas na face da pessoa. Muito bem, acredito que você já teve os exemplos, já entendeu o que é substantivo, mas vamos mais além, compreendendo ainda mais sobre o conceito, a definição de substantivo, para você nunca mais esquecer. Mas e o que é importante você entender acerca do substantivo? É que o substantivo é essa
palavra que nomeia o ser, né, que denomina, que nomeia o ser em geral. Que seres em gerais são esses? São as coisas, né, o mundo dos objetos, as coisas, as pessoas, os lugares, né, os sentimentos, as emoções, né? E outra coisa muito importante, o substantivo, ele pode e geralmente vem acompanhado de um adjetivo, ou de um numeral, ou de um pronome e normalmente também por um artigo. Então são os companheiros dele. Outras classes de palavra, tanto o adjetivo, quanto o numeral, quanto o pronome e o artigo, são outras componentes das 10 classes de palavras da língua portuguesa e que acompanham o substantivo com uma determinada função. Então, os substantivos, eles têm uma classificação, que nós vamos já ver algumas. Vamos lá, então. Substantivo próprio. O que é o substantivo próprio? É aquela palavra que dá nome, que nomeia os seres, conforme já dissemos, né? E esse ser é nomeado particularmente, não é? Ou seja, o substantivo próprio é aquele substantivo, aquela palavra que vai nomear um ser dentro de uma categoria, né? É um ser que será destacado dentre a espécie. Nós temos toda a espécie, por exemplo, a espécie humana. E aí, o substantivo próprio vai pensar, vai nomear um ser em particular dessa espécie humana. Por exemplo, né? João. Então, João é um ser, é um substantivo próprio. Por quê? Porque eu destaquei dentre a espécie humana homem, certo? Então, eu destaquei este ser. Então, ele é um substantivo próprio. Estão entendendo o substantivo próprio, que é a palavra que vai dar nome ao ser, e esse ser é nomeado particularmente, né? É um ser dentre a espécie. Eu tenho toda a espécie e eu pego e nomeio um. Ele é representado, isso aqui é muito importante, pela letra inicial. A inicial do substantivo próprio vai ser maiúscula. Isso é bom para você já ir entendendo o uso, o emprego das iniciais maiúsculas e minúsculas na língua portuguesa, porque é importante, né? Então você já sabe, todo substantivo próprio ele tem a inicial maiúscula. Você está iniciando, né, o período ou está colocando o nome de pessoas, do planeta, por exemplo, como nós temos aqui, ó. Então, todos eles com o substantivo, são substantivos próprios e tem a inicial maiúscula. Isso é importante. Muito bem. Seguindo ainda, nós temos aqui o substantivo comum. O substantivo comum, ele vai nomear. Professor, o que é nomear? É designar, é dar nome. Ele vai nomear um ser, preste atenção, um ser que participa de certa classe. Essa certa classe aqui é a espécie, tá? Ele participa, ele está lá, mas só que de maneira genérica. Aqui eu não destaco, certo? O substantivo comum é o substantivo que está designando, está nomeando um ser dentro da espécie, mas é de modo genérico, certo? Não é um ser especial, não é um ser particular. É um ser que está lá, né? Dentro da espécie ele participa, ele faz parte do conjunto da espécie, daquela categoria. Por exemplo, homem, cachorro, cidade, mesa e telefone. Olha aqui, a espécie homem, né? Por que homem aqui é com inicial minúscula? Porque é um substantivo comum. E por que é comum, professora? Porque eu estou nomeando um ser que pertence, é um ser genérico, a espécie homem, não é? Tanto faz, aqui está incluso homem, mulher, né? Homem, quando se fala o ser homem, está falando no ser, o ser em geral, na espécie. Homem, mulher, certo? Então, está designando um ser da espécie, mas não é um ser especial, é um ser que faz parte lá. Então, de modo genérico, homem. Que homem é esse? Quando eu der o nome para esse homem, aí ele se torna próprio. Mas, por enquanto, quando eu digo um homem, o homem. Então, é um qualquer, um genérico, né? De modo genérico, eu estou generalizando, eu não estou especificando. Então, esse é um substantivo comum. Cachorro.
Cachorro é um ser e é substantivo comum. Por quê? Porque eu nomeei um animal dentro de uma espécie. Qual é a espécie? É a espécie animal mesmo, do mundo animal, né? É um animal ali. Aqui, animal. Ai, meu M tá horrível, mas tá bom. Animal. E cidade, né? Cidade, por que cidade é substantivo comum e escrito com a letra minúscula? Porque aqui eu tenho uma categoria, né? Eu tenho uma espécie aqui de centros urbanos, por exemplo. Então, urbanos. Então, dentro dessa categoria aqui, né, dessa espécie de centros urbanos, eu tenho uma cidade, né, o conjunto das cidades todas. Então, de maneira genérica, cidades, centros urbanos. E mesa é um substantivo comum. Por que é comum, professora? Porque aqui é um objeto, ele pertence ao mundo dos objetos, né, dessa categoria. Então, é um objeto. A mesa pertence a essa espécie. Que espécie? A espécie dos objetos. Então, mesa é um objeto. Ó, veja, de maneira genérica, mesa pertence a esse conjunto aqui, certo? E telefone? Telefone também é um objeto. Eu poderia incluir nessa categoria? Posso, se eu quiser. Telefone é um substantivo comum, porque está incluso no mundo, né, nessa categoria, ele participa de uma certa classe. Qual é essa classe? Essa classe, de modo genérico, eu posso incluir aqui no mundo dos objetos, mas vamos incluí-lo aqui na tecnologia, né, na tecnologia. Então, ele pertence a um dos objetos, um dos elementos da tecnologia. Ok? Então, você compreendeu? Aqui, objetos, tecnologia, né? Seria essa certa classe em que o ser, o substantivo comum, está inserido. Muito bem. Então, você já compreendeu o substantivo próprio e o substantivo comum. Vamos adiante? Vamos compreender, então, o próximo tipo de substantivo. Nós temos o substantivo concreto. Ah, professora, isso é muito fácil. Eu sei o substantivo concreto, eu sei. Será que você sabe mesmo? Bem, substantivo concreto, ele vai nomear. Você já sabe o que é nomear. Nomear é designar, é dar nome a seres existentes. Agora, professora, e tem ser não existente? Pois é, não é? Vamos ver. Então, nomeiam seres existentes que possam gerar em nosso pensamento uma imagem concreta. Professora, eu não estou entendendo isso. Então, o que é mesmo substantivo concreto? E esse ser ele ainda pode ser imaginário. Aí, olha os exemplos. Anjo, alma, bruxa, ou coisas reais, seres reais, como casa, cadeira, não é? Aí você diz assim, professora, não entendi, eu ainda não sei especificar o que é o substantivo concreto. Nunca mais você vai esquecer. O substantivo concreto, assim, para você nunca mais esquecer, substantivo concreto, ele existe por si mesmo, certo? Que eu acredite ou não. Por exemplo, você pode acreditar ou não em anjos, mas o conceito de anjos, que é um pensamento, né, uma ideia, aqui, para quem não acredita, ele é real, ele existe, independente de você acreditar ou não, certo? A alma também. Ah, não. Tem pessoas materialistas, por exemplo, não acreditam que existe uma alma e um espírito. Existe só o corpo, morreu, acabou. Né? Não. Para quem acredita que o ser humano é formado de corpo, alma e espírito, a alma existe. É substantivo concreto. Existe, independente de você aceitar ou não, de você acreditar ou não. Bruxa também. Aí diz assim, não, bruxa é mais fácil de acreditar. Pois é. Mas, de repente, existem pessoas que não acreditam. Então, né, pode ser essa imagem, né, esse pensamento imaginário. Então, o substantivo concreto, ele pode ser de existência real, aqui que eu posso ver, ou de existência imaginária. Mas ele tem existência própria, certo? Que fique bem claro para você. E aqueles que você pode tocar, pode sentir, eles já são, né? Esse você já tinha entendido. Né? Eu posso tocar na casa, eu posso tocar na cadeira, eu posso tocar aqui na canetinha, eu posso tocar nas coisas, eu posso me tocar. Então,
Aí você diz assim, concreto é aquele que eu posso ver e tocar, certo, professora? Não. O concreto é esse que você pode ver e tocar, mas aquele que também existe no imaginário popular. E aí nós já vimos Deus, anjos, Jesus, bruxas, sacis, etc, etc. São substantivos, não é? E ele pode pertencer a mais de uma classe, tá? Você viu lá que o saci é comum, né? Um substantivo comum, mas é concreto também, ainda que exista na imaginação, ainda que você nunca tenha visto um saci, ainda assim ele existe. Gente, isso ficou claro para você? Ah, professora, e o abstrato, como é que eu vou definir? O abstrato é aquele que, para existir, ele precisa de outro ser humano. Ele precisa de um outro ser para poder existir. Ele não anda sozinho. Por exemplo, o azul da minha blusa, azul, é abstrato. Por que, gente? Você não vê o azul andar sozinho por aí. Ele, para existir, ele tem que ter essa estrutura aqui. Esta blusa, por exemplo. O azul do nosso cenário, ele só existe nessa estrutura, ele não existe sozinho. Então, concreto existe por si mesmo. Aqui na realidade, eu vendo ou não, ou ainda no imaginário. E o abstrato? Precisa de outro ser para existir. Certo? Amor. Viu, meus amores? Amor é um substantivo abstrato. Por quê? Porque ele só existe em mim e existe em você. Isso ficou claro? Vamos treinar? Vamos para a nossa DLI. Olha, gente, voltamos. Olha as nossas questões que a gente tem aí para você. Nós temos duas questões. Eu vou deixar com você, você vai ler e vai marcar aí. Trabalhe, tá bem? Porque senão não aprende. Vamos lá.
pronto, gente, já voltamos. Quero registrar aqui a participação, deixa-me ver, do Samuel Henrique, olha aí, da Escola Elisa Bessa Freire. Parabéns, Samuel, pela sua participação. Do Pedro Vinícius, também participando conosco. Quem mais? Sérgio. Maria Eduarda, eu lembro que a Maria Eduarda sempre participa. Do Antônio, do Gabriel, deixa-me ver, temos mais outros participando. Estão, Antônio, ok. É isso, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Gente, é muito importante que vocês participem, porque sem participação a aprendizagem não se torna ativa, não se torna significativa. Você tem que escrever, você tem que realizar as atividades, tá bom? Então vamos aqui comigo para a nossa primeira questão. Leia esta pequena notícia sobre a animação A Era do Gelo 3 e responda ao que se pede. Tenho certeza que você já assistiu A Era do Gelo 3. Olha aí. O filme A Era do Gelo 3, com direção de Carlos Saldanha, terá sua estreia antecipada para o dia 26 de junho de 2009. Agora, os animais seguem uma missão para resgatar Sid e acabam entrando no novo mundo, habitado por dinossauros. Vamos ver o comando da nossa questão, que diz assim: indique. Indicar é mostrar, né? Todos os substantivos do texto. Aprendemos sobre os substantivos. E a letra B diz assim: alguns desses substantivos estão grafados, grafado quer dizer escrito, com a letra maiúscula. Você sabe por que eles estão escritos com a letra maiúscula? Voltemos aqui então. Olha, então vamos marcar aqui, vamos indicar quais são os substantivos. Ó, filme, e está antecipado aqui, né? Está aqui com o artigo. A Era do Gelo 3, eu tenho a Era do Gelo 3, que é o substantivo, e eu tenho o artigo acompanhando. Eu tenho Carlos Saldanha, que é o substantivo próprio. Já vou responder na letra B, né? Por que são grafados alguns deles com a letra maiúscula? Porque são substantivos próprios. Nós já vimos que o substantivo próprio é aquele ser especial que eu destaco de toda a espécie, né? E o substantivo comum é um ser qualquer da espécie. Qualquer um, né? Ali já é filme, por exemplo. É comum, porque é da espécie, né? Um ser da espécie. Estreia está acompanhando daqui do pronome, né, pessoal. Aqui eu vou circular assim para você diferenciar, tá? Antecipada para o dia 26 de junho de 2009. Agora, os animais é substantivo. Aqui eu tenho o artigo acompanhando o substantivo, assim como os demais estão acompanhando. Essa é a função do artigo. Seguem uma missão é substantivo. Uma aqui, não é? Está acompanhando o substantivo missão para resgatar Sid, substantivo próprio. Olha aqui a letra maiúscula, porque é substantivo próprio. E acaba entrando no novo. Mundo é substantivo comum. Novo aqui é o adjetivo que está acompanhando o substantivo. Muito bem. E deixa-me ver. Dinossauro. Sim, dinossauro. Dinossauro é substantivo comum, né? Lá da espécie de animais. Muito bem. Então, nós tivemos aqui. Vamos mostrar rapidamente o gabarito para os alunos, para ver se eles destacaram todos, né? Então, tá aí. Filme, A Era do Gelo, Carlos Saldanha, Muito bem. Agora nós vamos para a questão de número 2. Vamos lá? Questão de número 2, então. Diz assim, leia o texto abaixo. Carlos Henrique é um menino esperto, estuda muito e quando não entende alguma coisa, pergunta e procura formas de conseguir aprender. Ele não faz questão de ser o primeiro da turma, mas sabe que para ter uma vida melhor, precisa se esforçar. Muito bem. O enunciado da nossa questão diz assim, o substantivo próprio, vamos lembrar, substantivo próprio, né, é aquele ser em especial da espécie que eu particularizo, que está sendo substituído pelo pronome ele, o pronome pessoal ele. Qual é o substantivo próprio que está sendo substituído pelo pronome pessoal ele? Será menino? Será Carlos Henrique? Será primeiro? Será esperto? Ó, você já sabe que o substantivo próprio, né, ele se inicia com a inicial maiúscula. Aqui nós temos Carlos Henrique. Carlos Henrique é o substantivo próprio,
né, que está sendo substituído pelo pronome ele, conforme nós vimos aqui no texto, ó. Carlos Henrique é o menino tá. Ele substitui Carlos Henrique, que é o substantivo próprio, está grafado com a letra maiúscula. Vamos colocar o gabarito rapidamente para você. Olha aí, Carlos Henrique, não é? E já sabemos que o substantivo próprio vai nomear aqueles seres particulares dentro da espécie, de uma determinada espécie, né? É um ser que eu destaco, certo? E o comum é o ser em geral, né? Qualquer ser daquela espécie é um substantivo comum. Muito bem. Eu ainda queria fazer um destaquezinho na primeira questão, não é? De um substantivo que tem lá rapidinho, só para seu conhecimento. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Então, só para fixar bem o que nós aprendemos, né? Que o substantivo, para você nomear todos os substantivos daqui, né? O substantivo é a palavra que vai nomear os seres, certo? Vai nomear os seres e ele é muito importante. Por que que é importante? Porque eu preciso, para me referir ao mundo dos objetos, às pessoas, eu preciso me dirigir a alguém, a algo, a alguma coisa. Então, eu preciso dessa palavra para identificar, para nomear os seres, correto? Então, essa é a importância do substantivo. Vamos, então, direção é também um substantivo. Então, só fazendo esse registro. Muito bem, meus queridos, a nossa aula de hoje foi essa. Eu espero que você tenha aprendido, tenha compreendido. Você precisa entender bem essa classe de palavra, porque você vai precisar lá para análise sintática, né, que vai ser o sujeito da oração, o objeto direto, o objeto indireto. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.